Olá, amigos. Aqui quem fala é o professor Antônio Carlos Vaz, assessor de Educação Física da DOT, neste processo de reorganização curricular. Iniciei o trabalho junto à Secretaria em julho de 2015, tomando o pé da situação, lendo toda a produção até então realizada pela Secretaria da Educação por meio dos professores da DOT e daqueles envolvidos pelas 13 DREs da cidade. Daí vem a decisão deste grupo, deste coletivo de professores, de uma pedagogia crítica e emancipadora. Portanto, a tarefa nossa de professores de educação física da rede pública municipal é produzir um documento que contribua com a formação dos professores de educação física nesta perspectiva ético-política, entendendo, portanto, como a educação física pode contribuir num processo de transformação, de mudança social. O nosso primeiro encontro, esse trabalho foi todo produzido pelo grupo de formadores parceiros que vieram de todas as DREs da cidade para esse primeiro encontro em agosto de 2015. Um grupo extremamente interessante, um grupo de professores participativos e com desejo de produzir uma educação física que de fato possa contribuir com o processo de mudança social no sentido de alcançar um grau mais elevado de direitos concretos. Aqui estamos pensando nos direitos de aprendizagem. Deste grupo, aproximadamente umas 30 pessoas, uns 30 professores e professoras, entre o período da manhã e da tarde, foi o responsável pela discussão e elaboração da proposta que vocês estão tomando conhecimento. Lembrando que essa proposta que chega a vocês é uma proposta ainda em andamento. Faz parte do processo o conhecimento de vocês e a discussão, a proposição, a crítica que vocês possam fazer ao documento, que ele possa ser ainda incorporada ao documento final. Esse trabalho, então, começou a ser desenvolvido, a ser escrito a partir de outubro, com a construção de um GT de escrita, um grupo de trabalho de escrita. Então, deste coletivo de professores parceiros, a imensa maioria, quase 20 professores desses, participaram ativamente na produção da escrita deste documento que vocês agora recebem. Essa perspectiva, portanto, de uma educação física crítica ou emancipadora não é novidade na rede pública. No governo da prefeita Luíza Erundina, que ocorreu de 1989 a 1992, produziu-se uma grande mudança na educação da rede pública municipal. Coordenada pelo professor Paulo Freire, cada componente curricular produziu um documento chamado Visão Diária. O documento da educação física, coordenada pelo professor João Paulo Medina e discutida com a rede, com os professores da rede pública, introduziu uma noção, um conceito muito importante para a educação física, o conceito de cultura corporal. A ideia de cultura corporal traz novos elementos para a educação física. A cultura corporal, ela propõe não apenas a vivência, mas entendendo o movimento, não mais como uma dimensão mecânica, entendendo o corpo não apenas na sua dimensão biológica, mas entendendo tanto o movimento como o corpo, como formas de expressão, como formas de manifestação, como formas de intervenção. Nesse sentido, portanto, a educação física passa a ser entendida como linguagem. E é essa mudança substancial no currículo, para o currículo da educação física, que possibilita o engajamento da educação física no processo de uma pedagogia crítica e emancipadora. Porque é a partir daí que se permite a problematização de determinadas práticas corporais e as restrições que ela produz em determinados grupos sociais.
como por exemplo, meninas não podem jogar futebol, meninos não podem dançar. Crianças que não têm habilidade motora não podem praticar determinadas práticas corporais. É evidente que esta perspectiva, portanto, de entender a prática corporal, não apenas na sua dimensão da experiência, da vivência, mas compreendendo o seu impacto na cultura e na sociedade, é que nos leva a contribuir com uma educação crítica e emancipadora ao levarmos os nossos alunos a contribuir com a perspectiva de apreensão dos elementos históricos, sociais, culturais, econômicos que incidem sobre as diversas manifestações da cultura corporal. Então, com esse trabalho desenvolvido na gestão Luiz Erundina, se estabelece um novo paradigma para a educação física na rede pública municipal. A partir daquele instante se defende a cultura corporal e não mais a aptidão física e saúde como elemento da educação física. A educação física como cultura corporal passa a ser compreendida como linguagem. Os gestos, o movimento, deixa de ser visto apenas como sua dimensão motora, mecânica, para ser entendida como significado. Passa-se então a olhar para a questão do movimento como elemento de expressão humana, como capacidade de produzir significados a partir dos seus gestos, do seu movimento. É justamente essa passagem a uma perspectiva que enxerga o movimento como expressão humana que se torna possível fazer com que a educação física possa contribuir numa dimensão crítica no processo educacional. A partir daí, passa a se entender as formas pelas quais a sociedade impõe determinadas características, determinadas identidades, criando opressão sobre os próprios indivíduos, sobre os próprios alunos e alunas, a partir das manifestações da cultura corporal. É preciso, na educação física, que a gente reflita, junto com os nossos alunos, sobre o que faz com que determinada prática da cultura corporal se torne hegemônica. Quais os processos sociais, históricos, econômicos, culturais que fizeram com que determinada modalidade esportiva, por exemplo, tenha se tornado hegemônica a tal ponto de se tornar quase que a cultura única no campo da educação física desenvolvida ao longo da escola. É direito do aluno ter uma vasta e ampla possibilidades de experiências, de vivências e reflexão sobre as diversas manifestações da cultura corporal, sejam elas do nosso país ou de outros povos. Então, é um direito do aluno vivenciar, compreender, refletir, transformar essas diversas manifestações da cultura corporal. Essas manifestações, a forma como as suas federações internacionais, por exemplo, propõem que elas sejam praticadas, não é a única forma de ser praticada. É preciso reconhecer a forma como os diferentes grupos sociais, como as crianças do bairro, se utilizam dessas práticas. Como eles a utilizam dentro da sua vida cotidiana, no seu bairro. É preciso considerar o saber local, a cultura local, para a partir dela avançar para além disso, problematizando, tematizando essas manifestações da cultura corporal, para que o aluno saia desse seu conhecimento inicial para se aprofundar nas discussões mais amplas ligadas ao desenvolvimento histórico, social e cultural dessa própria manifestação da cultura corporal e da sociedade como um todo.